Bom dia, pessoal. Bom dia. Alguns já conheço, outros não, né? Só para entender, para vocês entenderem como é que a gente chegou até aqui, e eu não poderia deixar de convidar o Renato e o Cláudio. O Cláudio, inclusive, também foi meu facilitador do Empretec, né? Nós três atuamos internacionalmente. O Renato, inclusive, está indo amanhã, semana que vem para a Malásia, para a implantação do Empretec. Eu trabalhei na Índia, o Cláudio em Angola. Então a gente está aí muitos anos trabalhando com treinamento de empreendedorismo. E aí convidei os dois, e aí a gente viu o tamanho do desafio que a gente tinha pela frente, né? Porque na verdade nós temos a experiência do Empretec, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, com todo o apoio do Sebrae, né? E até eu tive uma reunião com a Raquel semana passada. Eu falei: Raquel, o nosso DNA é Sebrae, né? A gente não vai inventar roda, né? O nosso DNA é Sebrae, o que a gente faz é Sebrae e tudo. É claro que a gente tem outros projetos. E aí nós começamos a desenhar o projeto e, de fato, nós chegamos a um formato que eu não vou dizer que é um mini Empretec, mas é um formato que guarda o DNA do Empretec, né? Para que essas pessoas possam experimentar de forma prática uma vivência empreendedora. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui e vocês vão entender do que a gente está falando. Nós tivemos um cuidado muito grande de fazer um método que fosse passível de ser replicado. Por isso nós detalhamos muitos módulos, muito. Tá? Vocês tiveram acesso ao manual do multiplicador, né? Esse manual está na primeira versão. É muito provável que quando vocês forem começar a aplicar, tenham pequenos ajustes, né? Porque foi feito pela Mônica Marta, que é a designer, que fez toda essa programação visual. Mas foi feito de uma forma, assim, eu tiro o chapéu para ela, porque construindo o método e ao mesmo tempo já tinha que diagramar, essa loucura, né? Em 2 meses e meio nós aprontamos tudo. E isso o Cláudio morando em Porto Alegre e o Renato em Brasília. Então nós chegamos o seguinte consenso: precisamos de fazer algo muito prático, precisamos de fazer algo de certa forma simples, e precisamos de fazer algo que a pessoa que vai aplicar não tenha, vamos dizer assim, muitas dúvidas em relação ao método. Não significa que não vai ter que estudar, né? Como qualquer método, né? Em Empretec, quando eu comecei lá em 98, eu ia para a sala, né? E a gente, como é que é isso? Aí você estudava, hoje tem um manual e tudo, mas é a prática, né? Muito provável que um primeiro grupo que você venha pegar, depois no segundo você já vai fazer aí algumas melhorias, tá? Mas o fato nós vamos também ter um grupo de WhatsApp com os multiplicadores, tá? Para que qualquer dúvida possa ser esclarecida. Mas eu tenho certeza de que a forma como nós desenhamos esse projeto vai ser passível de ser aplicado por vocês, né? Principalmente porque uma das coisas que a gente colocou, né, eu falei muito isso com a Ângela, sim, a gente precisa de ter um time de multiplicadores mais experientes, né? E também nós vamos ter outros multiplicadores de apoio, que são os multiplicadores que vão fazer um contato com a parte de execução, com os agentes locais e tal, e os multiplicadores mais experientes, no caso vocês, que são as pessoas que vão colocar o treinamento em prática, tá? O Cláudio quer falar alguma coisa rápida? Acho que se apresentar só. Isso. Um detalhe que eu achei interessante, né? Quando a gente começou a trabalhar o projeto, a gente precisava dar um nome para o projeto, né? E aí eu cheguei à seguinte conclusão: eu fui conselheiro do Roberto Justo no Aprendiz, depois o Cláudio me substituiu no Aprendiz e depois o Renato me substituiu no Aprendiz. Eu falei: eu acho que vale a pena a gente então usar esse nosso background aí para botar um nome que tem a ver com isso, né? Então nós sugerimos esse nome que guarda
essa história de nós três termos participado do Aprendiz com o Roberto Justo, todo mundo gostou e aí, eu acho que o Aprendiz do sucesso, né? Porque o que a gente quer é que essas pessoas, elas tenham mais possibilidade de ter sucesso. E também, como sucesso é uma coisa relativa, é que eles consigam imaginar coisas, realizar coisas, e isso para ele vai ser sucesso. Tá? Eu acho que esse é o caminho, porque assim, eu já fiz alguns trabalhos também em comunidades, essas pessoas elas têm sede de aprender, o que não tem muitas vezes é a oportunidade de aprender. Então esse projeto, ele vai trazer essa possibilidade para essas pessoas, e a gente conversou muito isso, assim, enxergar o seguinte, caramba, existe isso, existe comportamento empreendedor, existe uma maneira de gerar ideias de negócio, existe uma maneira de eu colocar isso em prática, é isso que a gente quer. É claro que assim como no Empretec, as pessoas passam pelo Empretec, uns vão ter um resultado melhor, outros não tão bons, né? O que vai maximizar o resultado é a forma como isso vai ser entregue e a capacidade de envolver essas pessoas. Mas a gente tem que ter claro que a gente vai impactar sim a vida de algumas pessoas. Talvez não de todos, mas se a gente impactar a vida de alguns, eu acho que já vai ser muito bom. Vai lá, Cláudio. Bom, gente, eu sou o Cláudio Forner, conhecido como Forner aqui no meio. É um prazer estar com vocês. É um projeto fantástico, assim, eu acho que a gente vê muito projeto que dá assistência às pessoas, procura ajudar, eu acho que isso é correto, tem que continuar. Mas de uma maneira inteligente de fazer as coisas, que é dar condições das coisas acontecerem. Eu acho que aí está a grande diferença, tá? Um projeto que aparentemente, a tamanho do Brasil, parece pequeno, mas ele não é, porque a representatividade dele é muito grande e a capacidade de multiplicar é maior ainda. Porque quando você capacita 1000 pessoas, e se as pessoas começam a empreender de qualquer maneira, o impacto disso na comunidade, na geração de novos empreendedores é muito grande, tá? É um número que a gente não consegue calcular. E a metodologia, propriamente dita, vocês vão ver uma coisa muito simples, né? O nosso dilema é simplificar as coisas. A metodologia está embutida no conteúdo, tá? Para resumir isso, eu vou só contar uma passagem para vocês, porque isso está no DNA da construção desse projeto que a gente pensou muito, né? E com carinho para fazer isso. Quando eu fui chamado há uns 10, 15 anos atrás para implementar empreendedorismo numa escola, a escola israelita em Porto Alegre, o colégio israelita em Porto Alegre, a diretora Mônica, ela tem um conceito de escola muito diferenciado, ela é 10 assim, em termos de escola, e a gente levou isso há uns 10, 15 anos atrás. Ela criou uma cidade dentro da escola chamada Irkitaná, onde acontece o empreendedorismo. Mas o que me chamou a atenção é que o modelo era dos pequenos para os grandes empreendedorismo. Então, pré-escola e vamos embora até a última série. Na hora que foi implementar, eu me lembro assim, na primeira palestra com os professores, como se fosse a nossa aqui, né? Introduzindo o projeto, a coordenadora pedagógica me deu uma peitada no corredor e disse assim, olha só, com os meus pequenos não, isso não. Como se empreendedorismo fosse uma coisa do demônio, né? Me senti um capeta na sala. E eu falei assim, como assim? Não, porque não... Gente, assim, eu não sou pedagogo, mas eu estudei, né? Eu entendo de pedagogia, eu não conseguia entender onde é que estava o conflito na história. E eu falei assim, eu cheguei na Mônica, que era a diretora, e contei o episódio para ela. Ela disse, não, fora, ela só quer que eu enquadre. Eu falei, não, a única coisa que a gente não quer aqui é enquadrar ninguém. Se não for legítimo, não vai entrar. E ela é coordenadora pedagógica. Vamos inverter. Vamos começar com os maiores e vamos terminar nos menores. A ordem não interessa, né? Vamos inverter. E começamos com os maiores. Mas aquilo começou, aí que eu falo para vocês, começa a disseminar a cultura. E daqui um pouquinho, não tinha chegado ainda em 2 séries para baixo, vem a coordenadora pedagógica. Escuta, Forner, olha só, se fosse com os pequenos, hipoteticamente, se fosse com os pequenininhos, como seria? Eu falei assim, não sei, porque eu não sei o que você faz com os pequenininhos, preciso ver. Tá, mas se fosse para ver como seria? Eu falei assim, eu preciso estar em sala para ver. Não adianta alguém me contar, eu preciso vivenciar. Aí vou eu lá numa quarta-feira chuvosa, numa professora das séries pequenas, chovia aos 4 cantos e evidentemente que a atividade se resumiu numa sala. Ela pegou aquela meninada, fez um círculo, todos bem comportados e tal, pegou uma caixa de Lego, jogou no meio, né? E essas crianças começaram a fazer coisas, e ela começou a se dividir, passaram ali a manhã inteira desse jeito. Ok,
E ela disse, tá, o que você vai fazer? Só amanhã eu vou fazer a mesma coisa que você fez, entendeu? E aí no outro dia ela me apresentou, já estava próximo dos pequenininhos, fiz o mesmo círculo, só que ao invés de despejar a caixa de Lego na frente, eu só coloquei a caixa de Lego na frente. E quando eles foram se aproximar, eu disse assim, só um pouquinho que eu quero conhecer melhor vocês. Aí eles se apresentaram, aí eu me apresentei. Agora eu queria saber o seguinte, o que vocês querem fazer com esse Lego? Aí eles começaram a me contar. Um avião, um navio, uma casa, não sei o que, ok. Agora eu quero que vocês peguem esses Legos para fazer o que vocês querem. E depois o tio vai tirar a caixa do meio. Tudo que vocês precisarem tem que pegar agora. E eles pegaram e fizeram. Evidentemente que faltou peça e sobrou peça. E eles pediram peças novas e terminou. Aí eu fiz a segunda rodada. Botei tudo na caixa de novo. E quando eles me falaram o que eles queriam, eles me conta melhor. Ah, é um navio. Como é que vai ser um navio? A cor, isso. E aí a visão arquetípica, metodologicamente sendo construída. Ok? Visão. E aí eles pegaram a quantidade. Na terceira rodada, gente, a proximidade entre as peças coletadas e a executada era quase que exata. A definição entre o que eles estavam me falando e estavam executando... Bom, só resumindo a história para vocês, essa professora começou a chorar copiosamente pelos anos perdidos. Aí eu simplesmente disse assim, tá, e o que vem assim ter empreendedorismo para os meus meninos? Visão, planejamento. Só isso. Visão, planejamento. Por que eu estou falando isso agora? Gente, vocês vão pegar turmas diferentes. A metodologia é a mesma. Essa é a diferença de facilitador e professor. É o que vocês têm para o público que vocês vão receber. Dá para fazer? Dá. A metodologia é para qualquer público. Evidentemente que tem um filtro do facilitador. Então, assim, visão e planejamento, é criança. Tá? Estão ali nas primeiras séries da escola. Hora eu tenho de 19 a 30, 18 a 30, pessoas adultas, mas com realidades completamente distintas. Muda a metodologia? Não. Muda a relação, muda o processo, entra a facilitação. Então isso é apaixonante, a gente vai hoje querer trazer vocês para esse mundo da facilitação, especificamente para esse modo, extremamente simplificado. Quem já olhou a apostila assim, mas está faltando um monte de coisa. Sim, está faltando e não vai ter, é assim mesmo, é simplificar, tá no que ele vai fazer. Se ele não faz nada, vocês não vão ter o que dizer. Né? É botar para fazer, é um treinamento por fazer. E no final nós vamos ter um resultado excepcional, eu não tenho a menor dúvida. A gente conta, então minha expectativa é que a gente fique engajado nesse projeto, que ele tem, em primeiro lugar, uma atividade profissional para vocês. Em segundo, ele tem um alcance social muito importante. E terceiro, que o alcance social associado a uma atividade empreendedora, ela elimina, ela corta, ela encurta dependência. É tudo que esse país precisa e que essas pessoas precisam. E eu acho que esse papel de vocês vai ser relevante, extremamente importante. E esse dia aqui vai ser bombado porque o tempo está exíguo, tá? E a gente vai precisar da capacidade de vocês, de engajamento, para fazer essa coisa funcionar, beleza? Pessoal, bom dia. Meu nome é Renato Santos. Renato, eu sou de Brasília, eu divido entre Brasília e São Paulo, nas duas cidades. É meio engraçado. Mas é vascaíno. Mas sou vascaíno. Bom. Bem próximo do Rio. Para ser disso. Feliz do Rio de Janeiro, com certeza. Mas a minha história profissional, eu sou investidor, né? Eu tenho uma empresa de participações, chama Moai Participações, que investe em empresas de economia tradicional, principalmente administração e logística, em startups e em negócios de impacto social, Social Impact Hub, que é um hub de inovação e projetos sociais sobre o Social Impact Hub Brasília e do Impact Hub Rio de Janeiro, que está renascendo agora, passou um tempo para ele estar renascendo agora. E atuo com o programa Empretec desde 1995. A minha história profissional se confunde com a história dos dois. Nós atuamos, começamos mais ou menos na mesma época, o Cláudio é um pouquinho mais antigo, e ao longo da carreira a gente tem trabalhado junto em diferentes projetos. Vai escapar várias vezes, o Gamel falou, né, abrevia Gameleira, a gente já atuou em outros países juntos. Eu e a Gameleira já atuamos na Colômbia, se vocês falarem isso, na Colômbia, já atuamos na Índia, já atuamos em alguns outros países trabalhando juntos. Eu já atuei em 26 países pela UNCTAD, que é a entidade da ONU que detém a metodologia do Empretec,
vários continentes diferentes, uma experiência de vida muito legal. Eu queria, com vocês aqui, nesse momento inicial, deixar 3 mensagens que eu acho que são muito importantes para o que a gente vai fazer aqui hoje. Uma sobre o conceito, outra sobre a relevância e outra sobre o desafio. O conceito do que a gente vai fazer. Nós estamos aqui falando que nós vamos falar de empreendedorismo. Então, o que é empreender? Empreender é realizar. Quem inventou esse termo é um economista austríaco, falecido há muito tempo, chamado Joseph Schumpeter. E ele dizia que o empreendedor é aquele que trabalha hoje para alcançar amanhã que ele sonhou ontem. E isso não vale só para empresários. Isso vale para todas as pessoas. A capacidade de impacto do trabalho que vocês vão fazer é muito grande. Uma estatística que também é da ONU diz que cada empreendedor impacta diretamente 3,8 pessoas, em média, em todo o mundo. Então, cada empreendedor gera emprego ou ocupação, nem sempre é emprego para outras 4 pessoas, aproximadamente. Não estou arredondando. Né? Mas cada pessoa tem, em média, um núcleo familiar, participa, em média, de um núcleo familiar que tem outras 4,7 pessoas. Isso também é uma estatística da ONU. Então, quando você fala em impactar 1.000 pessoas, você está falando em impactar diretamente 4.000 e indiretamente quase 20 mil pessoas. A relevância já começa a ser outra. Mas quando a gente fala em empresariar, que é quando o empreendedor, aquele que realiza, monta um negócio, né, ainda tem um bônus adicional de que o capital, o dinheiro que esse negócio gira, fica na economia local, onde ele está. Beneficia diretamente, não é o país, é o vizinho. É o vizinho do lado, é o vizinho em frente, é o do outro quarteirão, é o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono do açougue. E é isso que melhora o ambiente das comunidades locais. E isso é ainda mais poderoso quando a gente fala de comunidades economicamente deprimidas, quando a gente fala das regiões periféricas em termos econômicos, que é justamente aonde esse programa de cenário vai atuar. Então, o primeiro ponto é esse, a gente falar de conceito. Vocês vão empoderar esses 1.000 jovens participantes para serem mais capazes de realizar. O que eles vão realizar não interessa para nós nesse momento, mas a gente também vai plantar uma semente para que eles escolham empreender como empresários. E com isso, impactar a economia das comunidades deles e o estado do Rio de Janeiro muito mais. Por isso esse programa é tão visionário. Então essa é a mensagem sobre o conceito. A segunda mensagem que eu queria deixar para vocês é sobre a relevância disso que a gente vai fazer. Né? Um programa como esse, se bem sucedido, ele pode se tornar embrião de iniciativas internacionais. A gente já viu em outros países acontecendo que iniciativas que nasceram muito pequenas, mas cujos resultados foram medidos depois, foram multiplicadas para o mundo inteiro. E o programa Empretec, do qual a gente falou tanto aqui, é uma dessas iniciativas que começou no país do centro da África, o lugar mais deprimido do mundo, o lugar mais isolado do mundo. Esse programa começou no centro da África, com 2 seminários, e hoje já impactou 500 mil empreendedores ao redor do mundo, diretamente. Lembra daquela conta que eu fiz? Aí tem 3,8 para cada um, aí tem mais 4, depois tem mais 4 do outro lado. Imagina o tamanho que isso fica. Né? 500 mil empreendedores em 51 países. A mesma coisa pode acontecer com uma iniciativa como essa, dependendo da capacidade que a gente tenha de multiplicar isso bem, de impactar esse público com o qual a gente vai trabalhar. E aí a última mensagem é sobre outro desafio que nós temos, que começa hoje. Aliás, já começou, mas que hoje tem um marco muito importante. Né? Nós estruturamos conjuntamente esse programa em 4 módulos. Um módulo é comportamental, é o primeiro, é o que faz a fundação do que eles precisam desenvolver de capacidade de talento. O segundo módulo é ferramental, a gente dá a eles instrumentos para colocar em prática, da maneira certa, as ideias que eles têm. Um terceiro módulo é experimental, a gente ensinou, vamos ver se aprendeu, vai fazer de verdade, vamos ver o que acontece. E um quarto módulo é comercial, vamos vender esse projeto, vamos vender essa ideia. Então é assim que a gente estruturou. Cada um desses módulos tem desafios muito específicos. E aí eu queria fazer um parênteses e chamar a atenção. Eu vou estar com vocês hoje no módulo 2 e no módulo 3. O módulo 2 é o ferramental
e o 3 é o experimental. São os mais desafiantes em termos de forma alguma, os módulos que os meus colegas rodaram são tão desafiantes quanto, são até mais do ponto de vista da execução. Mas do ponto de vista de trazer a atenção e o interesse dos participantes, esses dois aí vão ser os mais desafiantes. Né? E esse é um desafio que vai estar inteiramente nas mãos de vocês. Então a expectativa que a gente tem no dia de hoje é que no dia de hoje vocês possam absorver o máximo do que a gente tem para transmitir aqui, certo? Para que vocês, usando a experiência profissional destacada que todos vocês têm, não teriam sido convidados para estar aqui se isso não fosse verdade, vocês possam mesclar esse conteúdo com o conteúdo e a experiência que você já tem e transmitir isso bem para esses 1000 potenciais empreendedores que o programa vai impactar. Nosso papel no dia de hoje e também depois, como a gente vai deixar claro ao longo desses dias, é apoiar vocês nesse trabalho com o melhor da nossa capacidade. Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, e outra coisa, né? Foi solicitado e estamos gravando, né, para que outras pessoas que vão aderir ao projeto, teve gente que me falou, não vou poder nessa data, ou por algum outro motivo, teve gente que estava no Covid, possa depois assistir, né, e ver o que aconteceu ao longo do dia. A gente tem 2 apresentações aqui. Uma, eu vou rapidamente falar sobre o projeto. Eu não vou me alongar muito, porque a gente precisa de tempo. E também essa apresentação está no link que vocês receberam. Tá? Então, na verdade, trabalhamos já essa abertura. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Qual a expectativa que vocês têm em relação a trabalhar nesse projeto? Fala, Wanda. Aliás, estou vendo vários empretecos aqui. O Marcos acabou de chegar lá em Volta Redonda, o Kofi, a Wanda. Bom, primeiro prazer é participar do projeto que eu acho que foi histórico, né? Eu sou apaixonado pelo IPTEC, se pudesse eu faria a minha atividade 5 anos, eu vou fazer. A gente sabe que não pode, então é um vou fazer mesmo, muito IPTEC. Assim, a gente tem cara de a minha experiência hoje, no modelo de negócio, no projeto de cidade, ela está muito alinhada com tudo que eu acho que vai acontecer aqui. São pequenas intervenções que a gente pode fazer, que fazem toda a diferença dentro do negócio. Então, eu estou expectativa muito grande, que acho que todos nós aqui hoje podemos ver como fazendo história dentro desse projeto. Muito obrigado. E provavelmente você vai poder fazer para a gente de novo. Você vai estar desenhando aí as soluções interessantes. Quem mais quer falar rapidamente? Na verdade, a expectativa é possibilitar o desenvolvimento de pessoas. Perfeito. A gente mora no Rio, e quantas as pessoas precisam desse movimento para que as coisas aconteçam. Obrigado. Eu acho bem legal. Trabalhei com uma formar fizeram uma vez, né? E assim, porém, não tem essa estrutura que tem em vocês. A ideia aqui é os adeus, o direito, o trabalho, a ideia, você como convite, foi explicar aí o seu conhecimento, a minha experiência, a minha experiência de determinação, Eu fiz. Primeiro, perguntou expectativa, né? Seria me tornar um gameleira, né? Aqui já está aparecendo. Lógico, eu já estou chegando lá, cara. É poder aprender, né, uma metodologia que eu possa compartilhar com outras pessoas que possam se ajudar em se tornarem empreendedores, né? Espero que eu possa realmente contribuir nesse sentido. Obrigado. O diferencial ele está ali, não estamos dando mais o peixe, né? Dentro desse projeto a gente está ensinando o pessoal como você empreender, né? Que talvez seja o cerne dessa questão todinha aí. A gente está com uma expectativa muito grande, eu venho trocando mensagem com o Brunner, né? Sentindo-se confiante nesse projeto, porque a gente sente essa necessidade. As pessoas têm vontade de empreender, mas não sabem como empreender. Depois do projeto sendo feito, você conseguir financiamento, né? Que é o ponto principal. E muitas das vezes você cria uma expectativa, mas você não realiza essa expectativa. Eu moro na comunidade Jacarezinho
trabalha justamente essa apresentação de expectativa empreendedora que a gente faz lá dentro. A gente tem um curso de moda e beleza, onde a gente faz com que esse jovem, para fazer curso no Jacaré, nas áreas de beleza nossas, ele queira primeiro empreender. Porque metade da juventude não sabe que essa linguagem está chegando agora. Porém, eles sabem muito o que querem. A minha expectativa neste curso, independente de todo o network que todo mundo tem, é justamente tudo que o Renato falou, que se vai existir nela, entendeu? A aproximação da linguagem para o morador e jovem, principalmente, periférico, e entender um pouco mais isso. Porque eu vejo a gente, tipo assim, falando muito, desculpando, não é desmerecendo o Empretec, o que já fez, o que não fez, mas estamos em outro século, esse jovem é posicionado, ele sabe muito bem o que quer e é a linguagem que aproxima ele, não tem jeito. Se não houver linguagem jovial e periférica, você não consegue aproximar o jovem. Então, essa é a minha expectativa. Se está havendo uma curadoria e uma preocupação em aproximar, sabe? Esse jovem não é só periférico não, tá? Porque seu filho morando na Zona Sul tem linguagem periférica, já era. A faculdade está trazendo isso para ele. Gente igual, igualitariedade, linguagens iguais, mundo mais próximo, mais respeitoso, entendeu? O sistema está se voltando cada vez mais para isso, porque nós não vamos aceitar que uma pessoa, só porque tenha pós-graduação, só porque tenha uma formação acadêmica, só porque tem um PhD nisso, vai ali, joga a linguagem dele e a gente dentro de uma sala de aula aceite. Não, aquilo tem que se aproximar, aquilo tem que chegar para perto, aquilo tem que fazer das pessoas iguais. E é justamente a minha expectativa, é que a gente vai poder, todos nós, dar um curso para jovens de 19, olha a idade, a 30, e que isso justamente converse com ele, porque os poetas de antigamente não é o negro drama de hoje, entendeu? Não é. Isso precisa ser uma expectativa real, Renato. Que a linguagem se aproxima. Quando a gente chega no Empretec, por exemplo, que é um treinamento que as pessoas são selecionadas, mas tem todo tipo de curso. Então a gente faz Empretec na área rural, aí você tem que adaptar a linguagem. A gente faz Empretec agora, vai ter só para startup, você tem que adaptar a linguagem, porque senão você também não consegue chegar. Assim como esse projeto, ele aplicado lá no Jacarezinho, ele não vai ter a mesma característica em termos de linguagem do projeto que é aplicado, por exemplo, no Valença ou Teresópolis, né? Então, o papel do facilitador é fazer esse filtro, né? E se preparar para o público que vai trabalhar. Não tem, isso aí é pressuposto da facilitação, né? E aí, como o Júlio falou, tem que chegar lá despido de credenciais, né? A gente vai lá para o participante fazer o treinamento dele. Eu vejo muitos jovens sendo um gatilho do aprendiz de sucesso, né? Porque a gente está dando uma aula para que ele seja gatilho. Tipo, o que você quer fazer, sabe? O que você quer inventar? E aí, quando aquele cara chegar para empreender, ele está pensando que ele vai empreender barraquinha de churros, e não é. Entendeu? Ele vai empreender um aplicativo que, se bobear, aquilo vai virar um mundo. Então, Júlio, mas uma mente está pronta para isso. A gente vai dar as duas opções, tá? A gente vai dar as duas opções. No módulo 2, ele vai ter a possibilidade de empreender coisas diferenciadas, inovadoras. Mas no módulo 4, a gente volta e mostra para ele, mesmo se ele quiser empreender uma barraquinha, o que tem que considerar. Tá? Eu vou precisar seguir adiante, senão a gente vai. Tá? Depois a gente pode conversar aí e tal. Então, o projeto na fase de 18 a 29, né, ou 30, mas é mais ou menos isso, né? E o objetivo é gerar impacto socioeconômico através do desenvolvimento de competências empreendedoras e da identificação e aproveitamento da oportunidade de negócio. É mostrar para esse jovem que existe uma maneira de você ter mais competência e como você fazer para colocar isso em prática. Tá? Então, estimular a cultura, permitir que experimentem de forma prática, apoiá-los, mostrar as melhores práticas, motivá-los a novos desafios, aumentar a possibilidade de geração de renda, e por aí vai. Né? E um dos objetivos também é reforçar esse braço de responsabilidade social da Unicef, né? Que é através desse projeto está sendo feito em parceria com o SEBRAE e a Fundação CPF.
Esse projeto, né, ele trabalha uma visão global de empreendedorismo. Ele não é um projeto onde vai se trabalhar de uma forma muito particular no empreendedorismo. É mais para dar uma visão global, né? Então por isso que é multidisciplinar. Tá? E eu não vou me alongar muito aqui, porque depois vocês podem ler isso aqui na apresentação. Tá? A metodologia interacionista, sociocultural, construtivista e sistêmica. Só para vocês entenderem, tudo bem? Para vocês entenderem. Então, a centralidade da proposta pauta-se na construção de processos educativos de uma dinâmica permanente de interação e interdependência entre a teoria e a prática. Por isso que a gente fala, o projeto ele é eminentemente prático. Não é ensinar para a pessoa quais são os conceitos de empreendedorismo, é para ela saber que isso existe e colocar em prática. Tá? Então, aqui está só para quem tiver interesse em conhecer mais metodologias, para aqui a teoria da visão, ciclo de aprendizagem, que a gente já trabalha no Empretec, a profissional, aprendizagem de modelagem, motivo de aprendizagem. Tá? Então, o projeto se divide em 2 blocos: características do empreendedor e características do processo de empreender. Então, o jovem ele vai entender o seguinte, que existem as características de empreendedor, que não são todas as características que a gente trabalha no Empretec, nós compactamos, aquelas que são mais relevantes, e também as características do processo de empreender, que tem a ver com visão, oportunidade, avaliação de risco, um plano de iniciação do empreendedor e busca de inovação. Tá? Nós vamos trabalhar com 4 módulos interdependentes. Eu vou mostrar para vocês e depois vocês vão ver isso na prática hoje. Módulo 1 a 4, sendo o módulo 3 uma experimentação, e o módulo de encerramento que ainda será construído em função de todo o caminhar, dessa questão das parcerias que serão estabelecidas. Tá? Por que nós fizemos esse curso em módulo? Porque a gente sabe que, dependendo do local, esses jovens vão ter uma dinâmica de horários diferentes. Então vai ter local que o jovem vai preferir o sábado, vai ter local que vai preferir a noite, então a gente fez ele de uma forma modular. Tá? Inicialmente está previsto o treinamento todo durar 10 semanas. Tá? 3 encontros por cada módulo, sendo que o módulo 3 será apenas um encontro de 4 horas e terá um acompanhamento da atividade extra classe. Tá? Aí vocês vão ter que ver de acordo com o local onde vocês vão atuar em relação a essa questão do módulo. Tá? Nós começamos o trabalho com essa avaliação do Explora que vocês fizeram, ou quem não fez pode fazer ainda. A ideia é que esse jovem, na hora que ele for se inscrever, e aí aqui do Bruno não está indo, na hora que ele for se inscrever no núcleo, ele já pode responder pelo próprio celular e já vai gerar um documento e imprime no núcleo se ele tiver dificuldade para imprimir. Essa é a ideia. Mas esse resultado ele é fundamental para trabalhar o primeiro módulo. Tá? Então, vamos trabalhar esse Explora, as relações interpessoais, visão de futuro, o processo de criação da visão e planejamento. Então, as unidades temáticas são a visão comportamental, perfil do aluno, características do comportamento do empreendedor, orientação para resultado, toda essa parte é voltada para o empreendedorismo. Visão de empreendimento, oportunidade, visão, inovação e o laboratório de iniciação empreendedora. E planejamento, que é um planejamento orientado para resultados. Então, eles vão, no módulo 2 vai trabalhar o Canvas, e no módulo 4 a gente volta para detalhar mais o Canvas, para aquilo virar uma espécie de planejamento, e que depois, com as ferramentas que serão disponibilizadas, isso é importante, tá, gente? O treinamento ele não precisa parar ali na sala, porque nós vamos ter a Fundação CEPERD e nós vamos ter o SEBRAE apoiando com vários conteúdos. Então, por exemplo, se o módulo foi competências empreendedoras, vocês vão ter lá um menu de produtos de SEBRAE e CEPERD, que vai ser disponibilizado para o participante para ele poder se aprofundar.
Tá? Então, ó, a estrutura de aplicação, empreender a transversalidade, né, são incidências dirigidas, o intraempreender, porque a gente não vai, como foi falado aqui, ficar fixado na figura do empreendedor como negócio, né, mas sim como postura. E os projetos experienciais, né, possibilidades de apresentar essa ideia de negócio, né, e não só a fontes, como foi citado aqui, uma possibilidade de aderir e tudo, mas assim, eventualmente, a gente buscar empresas privadas que possam estar apoiando para a gente fazer um evento de encerramento, que possa estar ajudando nessa parte aí. Bom, então vamos lá. O módulo 1, se descobrindo empreendedor. Todos esses módulos vocês vão vivenciar aqui hoje de uma forma resumida para vocês entenderem, mas eu estou dando uma geral. O módulo 1, 12 horas. 3 encontros de 4 horas. Tá? Autoavaliação empreendedora, perfil, competências e definições, experimentação das competências, meta, risco, planejamento, busca de informação e oportunidade. Tá? Esse seria o módulo 1. Isso tudo trabalhado em 3 encontros. Os encontros, eles são de 4 horas. Tá? Mas é claro que esse timing, o facilitador vai ter que manejar. Né? Porque, assim como no Empretec, a gente no início tem um pouquinho mais de dificuldade, aí acaba um pouquinho antes, ou cuida um pouquinho para não passar da hora, mas vocês vão ver, quando vocês lerem a apostila, que vocês podem trazer muito conteúdo para colocar ali em função da vivência de vocês. Né? E esse conteúdo deve ser adequado ao público da oficina. Então, se eu vou falar para jovens de uma comunidade, eu não vou ficar trazendo exemplos rebuscados, de coisas que são fora da realidade, eu vou trazer coisas mais apropriadas para aquele grupo. Agora, uma coisa importante também é assim, a gente não subestimar pessoas. Porque às vezes a linguagem é muito simples. Não, as pessoas hoje, eu acho que uma das coisas interessantes que estão acontecendo hoje no mundo é que a informação hoje está acessível a qualquer pessoa. Por isso que a gente vê hoje pessoas que não teriam essa oportunidade e viram pessoas famosas, viram YouTube, fazem negócios digitais, por aí vai, porque tem essa possibilidade hoje. O módulo 2, que é construindo a ideia do negócio. Ele já entendeu o que é comportamento empreendedor, ele já aprendeu os conceitos e aí sim vai identificar o momento como oportunidade, validar a ideia e modelar o negócio. Tá? Que é o módulo 2, é voltado exatamente para construindo uma ideia de negócio. O módulo 3, esse módulo é a experimentação do treinamento. Tá? Esse módulo, o participante vai ter um exercício lançado, como quem já fez Empretec conhece o CRIA, vai ser uma coisa mais ou menos parecida, com algumas diferenças, tá? Com alguns direcionamentos diferentes, mas aí o facilitador vai lançar esse trabalho explicando como é que é, e o participante ele vai ter 20 horas, 3 dias para executar, prestando conta para o multiplicador, tá? Mandando através do WhatsApp, tendo talvez mais um encontro menor, isso aí tudo a gente vai ter que decidir, tá? É a atividade mão na massa que a gente chama. Tá? E aí o módulo 4, ele volta, depois de ele ter colocado em prática, mas ele não tem ideia ainda se aquele negócio que ele colocou em prática tem uma viabilidade. Porque muitas pessoas montam os negócios e vão descobrir a viabilidade ou a inviabilidade dela ao longo do processo. Né? É como a maioria faz. Então a gente vai trazer, através de exemplos muito simples, explicar para o cara o seguinte: o que é um negócio viável? O que você saiu em campo e o que você descobriu em relação à viabilidade desse negócio? E aí a gente vai trabalhar alguns indicadores de viabilidade. Né? A gente vai explicar para ele o que é o custo fixo, o que é o custo variável, o que é o ponto de equilíbrio, mas através de exemplos muito simples, vocês vão ver. Tá? Nada complicado. Exemplo muito simples. Tá?
E por último, ele já vai ter refinado lá o canvas dele e tudo. O terceiro encontro é preparar um pitch, essa apresentação. Nada rebuscado também demais, não tem necessidade de fazer apresentações de PowerPoint, nada disso, mas é o cara sair de lá com a confiança de apresentar o negócio dele de uma forma rápida, objetiva e que possa gerar possibilidade de resultado. Tá? E esse evento de Menonei, que a gente chama, a ideia é as turmas vão terminar, mas aí depois vai ter, no final de tudo, um evento que seria para aqueles que forem selecionados apresentarem seu pitch, trazer empresas, pessoas que possam estar lá avaliando, possam estar ajudando. Esse módulo ainda não está formatado. Ele vai depender aí de uma série de coisas, de andamento das coisas, por aí vai. Tá? Aqui estão os conteúdos que o Sebrae disponibilizou. Então tem vídeos, tem cards, tem podcast e tem também oficina. Tá? O participante, claro que essas oficinas aqui, elas acontecem de acordo com o cronograma dos escritórios. Não vai ser feito específico para isso. Mas vamos imaginar que você detectou que um grupo precise de fazer, melhorar o pitch. Aqui, ó, oficina presencial de pitch, 4 horas. Aí esse cara que viu o pitch de uma maneira não tão detalhada no treinamento, ele vai poder treinar o pitch para o evento final. A oficina de como aumentar suas vendas. Tudo isso a gente vai poder oferecer. Além desse conteúdo da Fundação CETES, né, que será passado ainda, nós não temos ele aqui, mas... Né? Então, as competências esperadas, né, do participante: compreender as dimensões do comportamento empreendedor, administrar situações profissionais complexas, interagindo, apoiando e negociando com diferentes interlocutores, né, porque ele vai passar por isso no treinamento, ele vai ter que negociar com os colegas, vai ter que montar a equipe, ele vai ter que ter todas as dinâmicas. Né? Elaborar projetos avaliando impacto e resultado, ou seja, não é só montar um negócio, é pensar assim, como você falou daquele churros, no nosso caso aqui a gente trouxe uma coisa também da alimentação com uma pegada diferente que eu vou explicar depois aqui. Mas mesmo essa barraquinha, ele tem que saber o seguinte: o que eu preciso para começar direito uma barraquinha dessa? O que eu tenho que considerar? Isso a gente vai ver no módulo 4. E o que eu vou alcançar? Eu vou trazer um exemplo bem prático para vocês. Combinar os aspectos legais e institucionais, né, porque em algum momento, né, a gente vai trabalhar com empresários informais, mas a gente também vai perceber que tem empresários que precisam de uma organização para formalizar negócio. E aí a gente vai ter o apoio do Sebrae aí para fazer isso. E combinar e mobilizar recursos em um determinado contexto, construindo competências, potencializando e otimizando recursos. Aqui nós colocamos o perfil desejado do multiplicador, né, como o próprio André falou, tem aí um perfil bem variado. Tá? Temos os agentes locais de integração e o que a gente entrega, né? O projeto entrega um manual do facilitador, que a gente chama de multiplicador, mas é facilitador. O caderno do participante, nós vamos pegar todos os slides, vamos colocar 3 por página, e as folhas de trabalho, e mais espaço para anotação, porque como o objetivo do projeto é ser prático, a gente não fez manual do participante, nada rebuscado, mas ele vai ter a possibilidade, ao longo da explanação, ele tomando nota, ele vendo o que está vindo ali, ele tendo toda essa... E no manual do multiplicador também vai ter a lista de presença. Cada módulo vai ter lá a lista de presença para vocês pedirem para todo mundo assinar. As apresentações em PowerPoint, vocês já tiveram acesso. O critério que a gente já colocou ali e o repasse metodológico é o que está acontecendo hoje. Tá? Essa equipe executiva Ângela, que estava ali, e o Bruno, que está ali, pedagógica sou eu, Fernando, Cláudio e Renato, o Ismael Mônica Camargo e o Alex Cassiano da Ministério, que deu todo esse suporte. Bom, isso aqui, a gente colocou aqui só para vocês terem uma ideia, tá?
Número de jovens capacitados, a meta é 1.000, são 1.000 pessoas. Núcleos atendidos, 50, que podem ser condensados em 25. Tá? Em vez de fazer 2, a gente faz 1 para facilitar isso. Multiplicadores, 50. Agentes locais de integração que vão estar fazendo essa interface aí com os filhos candidatos, 100. E municípios atendidos, 8 ou mais. Aí pode ser que ao longo do projeto resolva estender um pouquinho mais. Tá? E aqui está o nosso cronograma, que foi seguido à risca, né? A definição da equipe em março, a proposta inicial, o desenvolvimento da tecnologia até o finalzinho de maio. Esses vídeos da defensoria, por enquanto, não vão ser executados. Tá? A definição dos grupos, seleção dos agentes, multiplicadores, hoje, dia 14, a capacitação, e início da turma piloto, que deve começar provavelmente final de julho, início de agosto. Tá? Vocês já vão estar trabalhando, contratados, enfim, mas a gente vai precisar de um tempo aí para chamar as pessoas, definir a operação do grupo, essa coisa toda. Tá? Basicamente é isso.